Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, né, de mediunidade. Estamos dando continuidade aí aos estudos, né, da apostila de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, né, que estamos usando para o nosso estudo, né. Queria pedir desculpa pelo domingo aí, gente. A internet deu um pau aqui no meu telefone aqui que eu não consegui resolver. Eu fiquei com medo de entrar e não dar certo. Por isso que não teve estudo. Mas vamos continuar, né, gente? Nós vamos começar o nosso estudo, né? Começar com a nossa prece. Lembrando, né, pessoal, o estudo é participativo, pode perguntar à vontade, tá? O nosso compromisso aqui não é terminar o capítulo, e sim, né, que as pessoas saiam, né, com o entendimento, né, com suas dúvidas sanadas, né? A gente sempre pede para o pessoal que puder ler antes, né, porque facilita até mesmo para a gente poder discutir, né, os textos. E a gente vai trocando figurinha aí, tá? Então a gente vai começar, né, com a prece. Tá dando para escutar direitinho, pessoal? Né? Só me dá um sinal aí que outro dia o meu microfone tava horrível aqui e eu não percebi. Né? Tá dando certinho para escutar? Ah, tá. Depois nós vamos falar da letargia e catalepsia, viu? Nós estamos usando aqui, ó, Mediunidade, programa 1 da FEB, tá? Aqui, ó. Estudo e prática da mediunidade, programa 1, tá? Tá espelhado aqui, tá, gente? Mas é fácil, só procurar Mediunidade, Federação Espírita Brasileira, tem até PDF, né? A gente até mandou lá no grupo PDF do livro, né? Quem quiser, né? Agora mesmo, se a pessoa der um Google aqui, ó, igual eu tô aqui no computador, acha o PDF da apostila, tá? Então, fazendo nossa prece para a gente começar, né? Bem-vindos a todos aí, mais um dia de estudo de mediunidade, né? Estamos aí falando das relações aí com o mundo espiritual, se Deus quiser, né? Deus permitir, né? Agradecendo a espiritualidade amiga que nos reúne, pedindo que neste momento o Cristo Jesus possa estar conosco nas vibrações da sua paz e do seu afeto, para que possamos juntos estabelecer uma sintonia plena de paz e luz, no entendimento, na paz e no amor. Mestre amigo, abençoa cada um de nós e permite que caminhemos junto a Ti, no aprendizado, na melhora e no conhecimento de nós mesmos. Permite, Senhor, que nos tornemos trabalhadores da Sua seara, que possamos ajudar e servir aqueles à nossa volta em Teu nome. Fica conosco mais uma vez, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, né, a gente hoje está no capítulo 10 da apostila, né? Nós estamos estudando um capítulo por semana, né, quando é possível, né? Se às vezes o capítulo necessita que a gente demore um pouco mais nele, né? Hoje nós vamos lá para o tema... Deixa eu achar aqui... Peraí, gente. Eu estou aqui no tema, no módulo 2, é o módulo 1 ainda. Aqui. A página 99, tema 1, programa 1, módulo 1, tema 10. Nós vamos estudar a emancipação da alma, né? Então nós vamos estudar um pouco dos fenômenos, né, da emancipação da alma, né? A Betinha até trouxe alguns aqui, né, que nós vamos falar, e a gente vai, né, conversar um pouco sobre eles, né? Então, o que é a emancipação da alma, basicamente, para a gente poder começar a entender, né? Dentro da mediunidade, né, quando a gente vai estudar a mediunidade, a gente percebe que a mediunidade, né, a percepção mediúnica, a gente vê os espíritos, escutar os espíritos, ser influenciado por eles, né, que é algo que, segundo os bons espíritos, acontece o tempo todo com todo mundo, tá? Através da intuição, né? Nós podemos dividir ali o fenômeno mediúnico entre os fenômenos intuitivos, né, que são aqueles fenômenos que a gente não percebe quando está acontecendo, né? São fenômenos que são, vamos dizer assim, sutis, né? É uma ideia, um pensamento, alguma coisa que vem, né? E os fenômenos que a gente vai chamar de fenômenos ostensivos, né? Quando você vê um espírito na sua frente mesmo ali, né? Que algumas pessoas até confundem com encarnado, falam, nossa, quem é você? Você apareceu aqui na minha casa, né? E todos esses fenômenos, tá? Eles têm por trás deles um processo que os amigos espirituais e o Kardec, né, vão chamar de emancipação da alma. O que é emancipar? Emancipar é se libertar, né? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender basicamente o seguinte,
tá? Nós estamos aqui, ó, encarnados, né? Eu estou aqui, o Marcelo, né? Eu tenho esse corpo físico, esse corpo é como se fosse a minha camisa, a minha veste, né? O corpo é a nossa veste, ou seja, nós não somos o corpo, né? Nós somos um espírito que se serve do corpo, ou seja, o corpo é como uma veste que a gente troca, né? Eu troquei de camisa, vou tomar banho agora, eu troquei de camisa, né? E o corpo, né, com 90 anos no máximo, aí 100, der para alguns, né, a gente vai trocar de corpo, né? Alguns mais rápido, alguns menos rápido. E dentro do nosso corpo, né, misturado com o nosso corpo, no sentido que cada célula do nosso corpo tem uma conexão espiritual, né, com as nossas células do mundo do corpo espiritual, está o nosso espírito, está o nosso corpo espiritual. Tá? O Kardec dá o nome de perispírito, né? A gente chama aqui de corpo espiritual para facilitar o entendimento, ou seja, o corpo do nosso espírito, aquela aparência que a gente tem, né, quando a gente está no mundo espiritual, aquela forma que a gente tem no mundo espiritual, que normalmente, tá, é a forma da nossa última encarnação. Ou seja, se eu desencarnar agora, se eu morrer agora, né, e vocês me virem no plano espiritual, vocês vão me ver mais ou menos, basicamente, com essa aparência aqui que eu tenho aqui agora. Né? Então, normalmente é a mesma aparência, normalmente. Né? Espíritos superiores podem modificar essa aparência, né? E a tendência é que, quando a gente está no mundo espiritual, essa aparência reflita o nosso estado íntimo, ou seja, né, os espíritos equilibrados vão ter uma aparência mais jovial, mais bela, mais, né, equilibrada. Os espíritos sofredores, ou espíritos violentos, agressivos, cheios de ódio, vão ter uma aparência, né, envelhecida, enrugada, até mesmo monstruosa em alguns casos. Tá? Isso é um reflexo da própria intimidade, ou seja, o nosso corpo espiritual ele muda de acordo com o nosso íntimo, tá bom? Então, no mundo espiritual, o Marcelo morreu, a aparência que o Marcelo vai ter é essa aqui. Ah, mas imagina que o Marcelo é um espírito muito iluminado, então o Marcelo vai poder lembrar da encarnação que ele gostava muito lá, quando ele foi o Zé, ou o Manuel, né? Ou a Maria, né? Ou a Julinha, e ele vai poder tomar a forma que ele quiser. Tá? Ele vai ter a forma espiritual de alguma encarnação dele, né? A forma que melhor lhe apraze, né? Tem muitos espíritos que são horríveis, sim, é porque o corpo espiritual deles reflete o estado de consciência que eles estão. Né? No mundo espiritual isso acontece muito. Né? O corpo espiritual reflete aquilo que está no coração do espírito. Então, uma pessoa cruel, agressiva, violenta, odienta, né? Com hábitos detestáveis, vai ter uma aparência condizente com a sua intimidade espiritual. Assim como uma pessoa amorosa, gentil, né? Cordata, caridosa, né? Vai ter uma aparência iluminada, belíssima, né? Que vai ser o reflexo da sua intimidade. Tá. Isso aí é para a gente entender a emancipação da alma. O que isso quer dizer? Então nós temos um corpo espiritual, né? Dentro desse corpo físico, vamos dizer assim, que é o corpo que sobra quando a gente desencarna. Tá? A gente já estudou isso, nós não vamos entrar muito nesse detalhe, só se alguém tiver alguma dúvida que a gente volta. Mas o que acontece? Quando nós, né, vamos ter um fenômeno mediúnico, tá? Quando a gente se concentra, quando a gente faz prece, né? Quando a gente pensa no bem, na luz, no amor, o que acontece? Acontece com a gente um fenômeno de dilatação espiritual. O que acontece? Nós temos uma energia que nos é própria, né? Alguns chamam de aura, outros chamam de vibração espiritual, né? Mas na verdade é um campo, né, de energia que nós temos, que é comum, né? Ou seja, todos nós temos, todo ser tem, até uma barata possui, tá, gente? Mas no ser humano, ele, com certeza, ele é muito mais aprimorado, né? E quando eu me concentro, esse campo espiritual, ele pode se dilatar a partir do meu corpo. Ou seja, né, eu estou aqui, aí eu me concentro, o meu corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, a minha energia que está aqui em volta, aqui pertinho aqui do meu corpo, né? Às vezes 1 centímetro, assim, ó, ela vai e dilata, né? Que é a raiz daqueles fenômenos luminosos que a gente vê, né, nas representações artísticas. Você vê lá os santos lá com uma auréola cheia de luz saindo para tudo quanto é lado, né? Você vê aquela representação dos espíritos iluminados lá, cheio de luz, né? Pra gente entender isso, né, eu brinco com o pessoal, é só a gente lembrar dos desenhos japoneses. Você vê lá os desenhos japoneses lá, tipo, né, o personagem começa a se concentrar, sai uma aura lá, tipo do Dragon Ball, né? Claro que não é daquele jeito, né, gente? Mas é a energia que expande da pessoa.
Tá? Os orientais têm muito isso porque eles têm um conhecimento dessa área. Né? Eles chamam lá de Chi, de Ki, de energia. Né? Isso aí tem milhões de nomes. Tá? Mas basicamente nós temos realmente uma aura. E essa aura, quando a gente se concentra, quando a gente pensa na luz, no bem, ela tende a se iluminar. Por isso que normalmente quando o espírito de luz faz prece, vai ler um livro lá do André Luiz, né? E aí o espírito começa a fazer uma prece, ele começa a se iluminar todo. Porque a aura dele se expande, né? Se acende num fenômeno luminoso e todo mundo fala, nossa, ele está brilhando, olha lá, aí eu também estou brilhando, olha só, né? Então isso é um fenômeno de emancipação do espírito, tá? Ou seja, o espírito da gente se dilata. Na medida que ele se dilata, né, ó, ele se dilata, ele toca o ambiente que está em volta dele. E aí ele vai perceber, né, por essa dilatação, os outros espíritos, o mundo espiritual, o que está acontecendo à volta dele. Né? Então a raiz da emancipação, né? O que é a emancipação da alma? É isso. Tá? A tal ponto que em alguns casos as pessoas chegam a sair do corpo. Né? As pessoas chegam a conseguir externar o corpo espiritual dela, claro que ainda ligado, né? Como se estivesse esticando aquela alga, e a pessoa sai do corpo. Né? E consegue ir em lugares do mundo espiritual, consegue ir, né, em regiões do mundo espiritual. Muito comum esse fenômeno, tá? Durante o sono. Muita gente durante o sono, tá? Sai do corpo. Deixa eu só fechar aqui. Né? Ó, acabei. E visita pessoas, visita outros seres no mundo espiritual. Lá no livro Nosso Lar tem um relato disso, né? O André Luiz está lá. E aí ele vê uns seres luminosos passando, e aí ele assusta com aquilo, que é isso, né? Aí a Narcisa fala para ele, não, esses são irmãos lá que estão encarnados, que se libertaram do corpo momentaneamente pelo sono e estão indo em esferas superiores, são espíritos extremamente evoluídos que estão saindo do corpo físico durante o sono, ninguém percebe, né? E estão indo lá nas esferas iluminadas, lá conversar com os espíritos de luz, lá fazer trabalhos no bem, ajudar os outros, né? São espíritos redimidos, né? A Narcisa fala disso, tá? Quer dizer que todos os espíritos que fazem isso são redimidos? Não, aqueles lá estavam passando pelo nosso lar, né? O que é o sinal da elevação deles, ou seja, eles estavam subindo para as esferas iluminadas. Então, naquele caso em particular, era, tá? Mas esses fenômenos, né? São fenômenos de emancipação da alma, ou seja, quando a gente escuta um espírito, né, é como se o meu ouvido estivesse percebendo o mundo espiritual. Quando eu vejo um espírito, é como se a minha visão espiritual tivesse aberto e eu estou enxergando o mundo espiritual. Então eu estou emancipado, é como se eu estivesse preso no corpo físico e por alguma situação essa prisão ela abre um pouco e aí eu escuto, eu vejo, eu sinto, eu percebo, eu até saio do corpo e visito. Né? Regiões do mundo espiritual. É isso que nós chamamos de fenômenos de emancipação da alma. Tá dando para entender, gente? Né? Alguma dúvida? Pode perguntar aí que nós estamos, né, falando aí dos fenômenos do espírito, né? São os fenômenos mediúnicos, né? Eles também recebem o número de ocorrências anímicas. Tá? O que é a diferença do animismo? Né? Nós vamos estudar aqui. Ó. Qual que é a diferença de um fenômeno anímico para um fenômeno mediúnico? Né? Muita gente fala assim, isso é animismo. Animismo são os fenômenos da nossa alma, que partem da gente. Tá? Mediúnico é quando envolve a presença de um espírito. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo que é fácil de entender. Né? Um espírito chegou perto de mim e falou assim, me veja aqui, eu tô aqui, Marcelo, oi, tudo bem? E passa uma energia no meu rosto aqui, eu enxergo, olha o espírito, oi, tudo bom? Né? Isso é um fenômeno mediúnico. O Marcelo tem uma capacidade, uma percepção de ver, né? E aí tem dois espíritos passando na rua, batendo papo, que nem estão ligando porque o Marcelo, nem sabe que o Marcelo tá vendo eles, né? O Marcelo enxerga, isso é um fenômeno anímico, tá? O fenômeno anímico é uma percepção, tá? Que é nossa. Então, se passar um espírito aqui na rua, eu sou vidente, eu vou enxergar o espírito, mesmo que ele não queira. Só se ele for um espírito iluminado demais, aí eu não vejo, porque a vibração dele não me permite e tal, né? Mas se tiver no meu nível de percepção, eu vou enxergar, tá? Eu vou perceber. Deixa eu abrir a porta, que tem um gato aqui derrubando minha porta. Né? Até ganhei uma portinha pra pôr ali, mas até hoje é enrolado. Que sou.
tá? E essa percepção pode ser evoluída, tipo, não consigo ver os espíritos, mas se estudar consigo ver? Pode. A questão toda é a visão, né? Então tem toda uma questão filosófica, né? Ver, né? Ver tem tudo a ver com estar percebendo, né? Trabalhar a nossa percepção daquilo que está fora da gente, tá? Então, por exemplo, quando a gente quer perceber os espíritos, né? A gente fala assim, nossa, eu queria psicografar a mensagem dos espíritos. Beleza. Né? O que eu preciso para me psicografar, para me desenvolver minha psicografia, para fazer mensagem de consolo? Eu tenho que começar a me preocupar com o outro. O que eu preciso para aprender a enxergar os espíritos? Eu tenho que começar a enxergar além do meu mundinho, começar a olhar o outro ser humano que está à minha volta. Né? Ser mais atencioso, ser mais perceptivo da dor alheia, das necessidades do outro. Dessa maneira eu vou começar a me treinar para perceber aquilo que está além da minha intimidade. Para mim poder escutar os espíritos, eu vou ter que começar a prestar atenção, né, no que os outros dizem. Né? Conversar mais, ser mais consolador. Então isso favorece o processo mediúnico. O processo mediúnico é muito ligado com as nossas atividades cotidianas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito egoísta, dificilmente ela vai conseguir escutar uma orientação espiritual para os outros, porque ela quer escutar só para ela. Né? E aí um mentor iluminado não vai vir. Né? Por exemplo, um espírito de luz. Né? Ele fala assim, nossa, eu queria, né, utilizar o Marcelo como médium. Né? Aí eles vão vir olhar o Marcelo. O Marcelo só pensa nele mesmo. O Marcelo é ultra egoísta. Né? E então, como é que eu vou passar uma mensagem para as pessoas se o Marcelo, o único assunto que o Marcelo se interessa é por ele mesmo? O Marcelo não tem abertura nem mental nenhuma, nem para saber dos problemas do vizinho. Alguém fala do problema do outro com ele, o Marcelo corre. Não vai ter conversa. Não tem assunto. Né? Quando você sonha com pessoas que já conheceu e desencarnaram, e quando acorda tem a sensação de ter visto essas pessoas. A pessoa que sonhou teve uma emancipação da alma? Sim. Foi até o mundo espiritual, foi o desencarnado que veio até ele. Sempre é uma emancipação, mesmo que, porque o que acontece? Para você enxergar o desencarnado, você tem que sair do seu corpo e ver ele no mundo espiritual. Né? Ou seja, porque o espírito dele não vai entrar dentro de você e você vai ver. Né? Então, se você encontra com alguém que desencarnou, seja ele no seu quarto, ou seja lá no nosso lar, ou lá na colônia espiritual, você saiu do corpo. A diferença é a distância que você se moveu. Às vezes um espírito vem até você, você dorme, você sai do corpo, conversa com ele, né, do lado da sua cama. Mas você teve uma emancipação, você saiu do corpo. Né? Às vezes você sai do corpo e vai lá numa esfera iluminada, vai até numa região de sofrimento. Né? Às vezes alguém que você ama muito está sofrendo, essa pessoa te chama, né, e você, né, dorme e você vai lá atrás e vê, né, vai atrás daquela pessoa e você tem um pesadelo, uma coisa assim, né? Porque nem sempre te dá conta. Mas se, por exemplo, o Marcelo mudar sua fisionomia no outro plano, após o desencarne eu conseguir reconhecer, depende. Se o espírito quer ser reconhecido, se ele dá conta. Né? Então, assim, uma pessoa que conhece, que tem um laço profundo com ele, vai reconhecer. Tá? Se ela estiver muito desequilibrada também, aí às vezes não reconhece, tá? Mas se você estiver minimamente equilibrado e você chegar no mundo espiritual, você vai sentir algo em comum. Você vai, né? Porque a questão não é a aparência, é a energia, né? Então você encontra alguém que você ama, aquilo vai te movimentar. Seja que aquela pessoa apareça um velho de 90 anos ou uma menina de 5. Aí você vai olhar e falar assim, eu conheço esse fulano aí, alguma coisa me atrai para essa pessoa aí, né? Porque tem uma vibração junto, né? Mas normalmente os espíritos, né, eles se apresentam para a gente com formas que não são familiares, tá? Se eles conviveram com a gente na mesma encarnação, eles vão se apresentar com aquela aparência da encarnação. Se não tiverem, né, eles vão apresentar uma forma que seja familiar, talvez de uma vida passada e tal, que você vai sentir familiaridade. Tem perigo da pessoa sair do corpo e não voltar mais? Isso é praticamente impossível, tá? Só a pessoa desencarnar durante o sono, mas aí tem que ter uma questão física nela. Por exemplo, a pessoa saiu do corpo, ela teve um infarto, o corpo dela morreu, aí ela não volta, ela desencarnou, né? Mas lá no mundo espiritual tem nada que segura a gente não. Por quê? Porque se você sai do corpo, você está ligado ao corpo ainda. Então se o instintivo da gente teve um problema em voltar para o corpo. Né? Então volta instintivamente, não tem nada que segura, não volta. Pode pôr a mão, se some lá e aparece no corpo, não tem como. Você pode ficar lá se você tiver uma doença, desencarnar, então às vezes a pessoa está em coma, alguma coisa assim, né? Então, ou então a pessoa tem que desdobrar, o outro vai lá e mata ela de noite, aí ela não volta, né? Não tem jeito.
Sobre encontrar quem se ama, às vezes sonho que estou impresso por minha mãe e trabalhamos a noite inteira. Você pode estar encontrando com ela. Pois minha amiga saiu e custou a voltar. Custar a voltar, às vezes, é a sensação que a pessoa tem. Por quê? Muitas vezes, a gente volta no automático. Mas a forma que a pessoa entende isso, né, o que a gente interpreta do que a gente viu no mundo espiritual, nem sempre é o que aconteceu. Tá? Então tem muita gente que não vê esse retorno. E quando ela vê, a pessoa se desespera com aquilo. Por quê? Porque a sensação, muitas vezes, é muito parecida com a sensação da morte. Tá? Então, assim, não é que foi difícil, mas assim, talvez a pessoa teve uma experiência traumática. Um obsessor não pode segurar o espírito da pessoa no mundo espiritual? Não, pode não. Tem jeito não. Primeiro, só se aquele obsessor tiver ligado com a pessoa violentamente, foi um processo obsessivo ali de quase uma simbiose. Mesmo assim, o corpo físico ele tem uma atração muito forte. O corpo físico ele tem... Por isso que a gente reencarna, Bruno. O corpo físico ele tem um poder espiritual para atrair o nosso espírito muito grande. Então eu estou ligado. Cada célula do corpo físico é ligada a uma célula do meu corpo espiritual. É uma ligação muito potente. Então, se o corpo acordar, o espírito volta. Né? Aí eu falo assim, é 100% impossível, mas eu posso dizer que 99,999999. Tem que ter uma série de fatores aí, né, para isso acontecer, e isso não é uma coisa que o espírito que está com raiva de você segura você pelo braço e te deixa lá no mundo espiritual, não. Tá? Isso não... Sem contar que tem espiritualidade também, tá? É muito difícil fazer isso. Seria um esforço, uma coisa assim que um espírito comum aí desses que obsedia a gente aí no meio da rua aí, não dá conta de fazer isso não. Tá? Isso aí é coisa para as entidades trevosas lá, né? Mas que não teriam para que eles iam me segurar, né? Fala aí, Diogo. Pode falar. Bom, Marcelo, tudo bem? Sobre essa questão de a pessoa sair, né, e não voltar, eu vi uma vez uma história, assim, como vou falar, né, um caos, né? Uma história de gente que tinha trabalha com essa questão de desdobramento e tal, falando que a única vez que ela viu uma coisa complicar a vida de uma pessoa, nesse caso, seria, por exemplo, a pessoa é viciada, sai em droga, tem um vício muito forte. Então, quando ela sai do corpo durante o sono, ela vai para regiões muito terrosas. Nessas regiões muito terrosas, os espíritos lá fazem uns aparelhos, digamos assim, umas caixas assim, que dificultam a volta. Então, é o que você falou, quando o corpo vai acordar, o charco do cordão de prata, do corpo, é muito forte, ele volta correndo para dentro do corpo. Só que você vai gastando mais ou menos energia na volta. Então você imagina, o cara é viciado tal, e toda noite ele vai e fica preso no plexo desse e volta. Então o que eles estão fazendo? Desgastando esse enlace do corpo com o espírito para desencarnar mais rápido, mas não que ele não vai conseguir voltar. Agora, eu ouvi isso, não sei se é verdade, não sei se faz sentido, tá? Eu só estou comentando aqui porque eu achei interessante comentar nesse momento, tá bom? Então, valeu. Então vamos pensar aqui, né? Às vezes é possível que isso aconteça? Mas vamos pensar o seguinte: quando você é viciado, imagina que eu sou um viciado. O que é mais interessante para o meu obsessor? Que eu esteja aqui encarnado consumindo o meu produto de vício para ele poder sentir o prazer junto comigo? Ou que eu vá para o mundo espiritual para nós sermos dois sedentos do lado de lá? Pensa nisso, né? Então, por exemplo, eu sou um alcoólatra, imagina. Então eu, enquanto alcoólatra, quando eu bebo, né, ainda mais se eu sou médium, né, 10 bebem junto comigo e sentem a mesma sensação. Imagina, estou bebendo, tem um monte de espírito que faz até fila, né, para sentir a sensação da bebida. Se eu saio do corpo e vou para o mundo espiritual, né, e eles me seguram lá, eles perdem o instrumento de bebida deles no plano físico. Então, né, só se for um grupo rival lá que quer me segurar, mas os que são meu obsessor, eles vão correr lá para poder me tirar, para poder voltar a beber e eles beberem junto comigo, porque eu não beber, eles não bebem também, eles entram em abstinência. Né? Então, para eles não é interessante que eu fique no mundo espiritual. Tanto é que quando eu desencarnar, né, ou eu vou junto no bando e eles vão procurar outro. Né? Eu no mundo espiritual, enquanto alcoólatra, vou ser mais um para dividir o copo com eles. Não vou ser mais o foco deles, porque, né, eles não vão poder utilizar. Né? Então, o objetivo do obsessor, quando é uma obsessão de vício, é utilizar o encarnado como instrumento do vício dele. Tá? Tanto é que no mundo espiritual, né, o Lucas sempre fala isso,
né? Uma das coisas que a gente mais trabalha, tá? O viciado, né? Quando a gente fala viciado em bebida, em sexo, em droga, em coisas que são em alimento, né? Ele é moeda de troca do mundo espiritual, tá? Então uma pessoa, um viciado, para os espíritos trevosos que o comandam, ele é moeda de troca. Ele vira para o outro espírito e fala assim: eu te empresto o Marcelo uma semana para você beber cachaça com ele, se você me emprestar o João 2 dias para me fazer sexo junto com ele lá nos desregramentos sexual dele, né? Por isso que muito obsessor briga por causa da pessoa sair daquela onda. Por quê? Porque eles utilizam a pessoa como quem utiliza mesmo um instrumento. Aquela pessoa, né? Tem grupos do mundo espiritual que catalogam encarnados, tá? Eu tenho 2.500 bêbados. Eu tenho 3.500 viciados em sexo. E eles comercializam com isso no mundo espiritual. Eles têm poder com isso. Tá? Se vocês fizerem o que eu quero, eu empresto aqui para 100 espíritos, vocês lá, 100 dos meus encarnados lá que usa droga. Vocês vão poder usar droga com eles uma semana direto sem ninguém mexer. Ele vai ser todo seu. Em vez de você entrar numa fila lá e 20 usar o cara, não. Aquele lá é exclusivo. Seu prêmio. Tá? Então, assim, isso acontece. Tá? Isso acontece e muito. Tá? Então, assim, para eles não é interessante a gente ficar preso no mundo espiritual, só se for um outro tipo de obsessão, que é aquelas obsessão por ódio, que é outra coisa, tá? Marcelo, que leva o obsessor a possuir uma criança de 8 anos, aí tem que saber a história espiritual dessa criança, né? Porque para os espíritos, gente, para o espírito desencarnado, principalmente para o espírito desequilibrado, tem criança, tem adulto, não, tem um espírito lá que é inimigo dele. Entendeu? Ele não olha para a criança e fala assim: é o menininho, não, esse aí é o Manuel que lá na França lá cortou a cabeça da minha mulher. Entendeu? Eles não enxergam, eles não têm esse, né? Mesmo que eles vejam como uma forma de criança, para eles é o inimigo dele que está escondido ali dentro. Ele tá, né, entendeu? Então, assim, o espírito obsessor, ele fala assim: por que vai atacar uma criança? Aos olhos do espírito obsessor, é um adulto, é alguém que fez mal para ele, é o inimigo dele, é o cara que duelou com ele lá na Roma Antiga, é o cara que roubou a mulher dele, é a mulher que traiu ele. Então, assim, os espíritos desencarnados, principalmente os espíritos inferiores, tá? Eles não estão nem aí para a aparência física da pessoa, a idade física, biológica da pessoa, não. Né? Por isso tem muito espírito, por exemplo, que persegue mulher, chama de homem na reunião mediúnica, que fala: aquele ali é um safado, não é uma moça, é uma menina de 20 anos. Não, aquele ali está escondido no corpo de mulher, aquele ali é um monstro, um tirano, entendeu? Então, assim, essa argumentação para os espíritos inferiores não vale nada. Por quê? Porque a aparência para eles é nada. É só um cara disfarçado de menino na cabeça dele. Entendeu? É o inimigo dele que está escondido num corpo de criança. Só isso. Né? Isso aí não é criança, não. Quando ele voltar aqui, ele vai. Né? Então, assim, é complexo. Tá? Que é a questão da forma. Né? Apesar de que a espiritualidade usa muitos corpos, quando a gente reencarna às vezes, para esconder espírito de obsessor, tá? Para dar uma folga. Pode falar, Betinho. Pode falar. Boa noite, pessoal. Complementando a observação do Diogo, é justamente um caso de, por exemplo, letargia ou catalepsia, que na medicina ela é considerada como estado patológico por causas variadas, inclusive por consumo de certas substâncias químicas. E aí, continuando nesse parágrafo, ele diz que para o espiritismo é um estado anômalo que pode ser induzido por espíritos obsessores ou por intenso afastamento, desligamento dos perispíritos do corpo físico. Situação que, se persistir, pode levar à desencarnação. Foi essa era a minha dúvida. Digamos, teria que ser uma obsessão absoluta, um domínio absoluto para te levar, porque eu, particularmente, em 40 anos, nunca ouvi nada parecido. E como ele usou o caso da letargia ou da catalepsia, que a gente sabe que é uma condição diagnosticada pela medicina, né, que eles agora até têm uma substância, por isso que eu fiquei em dúvida e te perguntei. Então, olha só, abri o som aqui, né? Olha só, vamos pensar o seguinte: o que é a letargia e o que é a catalepsia? Né? O letárgico, né? A palavra letargia vem de devagar, lento, né? A pessoa entra num estado que tem a ver com transe,
tá? A pessoa entra em estado de transe, né? Quando ela entra em estado de transe, ela entra em um estado muitas vezes de consciência alterada, ou seja, ela começa a ver o mundo espiritual, né? Ou começa a ver o passado dela, coisas assim. E nesse estado que ela está alterado, né? Ela o que acontece com ela? Ela sai do seu normal, tá? E ela entra nesse... Como é que eu poderia dizer? Ela percebe o mundo espiritual, é como se ela tivesse deslocado espiritualmente. Ela não está nem consciente do corpo físico, nem no mundo espiritual. Ela está no meio termo ali, que é o estado de transe. Esse é o estado de transe. Só que é um estado de transe muito mais profundo, tá? Então, assim... Então, quando acontece isso, a pessoa, ela começa, né, se ela for um médium, tá? Ela pode sair do corpo, ela pode dar passividade para alguma entidade, ou ela pode ter um fenômeno que o pessoal chama de retrocognição, que é o quê? A pessoa entrar na personalidade dela de outras vidas e achar que é um espírito se comunicando. Na verdade, não é um espírito, é a pessoa, tipo assim, ela reintegrou uma personalidade dela do passado e está ali falando, tá? Letargia, catalepsia e morte aparente. Antigamente tinha a questão da... O que acontece? Tudo isso tem a ver com a catalepsia. Né? O que é a morte aparente? A morte aparente é aquele fenômeno que o pessoal tinha no passado. Né? Hoje é muito raro, mas ainda tem, né? Que a pessoa entra num estado, né, de coma e ela parece morta. Tanto é que na Idade Média, no passado, eles enterravam a pessoa porque ela não tinha sinal vital. Eles enterravam, o cara acordava dentro do caixão lá, que é uma coisa terrível. Né? Hoje é muito mais difícil acontecer, até porque tem uma série de exames que é feita, né? Antes de enterrar a pessoa. Né? Mas o que acontecia? Isso é um estado mediúnico, tá? Apesar de não ser, não vou dizer mediúnico, estado anímico. Ou seja, muitas vezes o espírito da pessoa sai do corpo, tá ali fora, o corpo dela está num estado de sono aparente, como se ela estivesse num estado de adormecimento, e o espírito da pessoa está ativo. Tá ali, a pessoa está vendo, tá enxergando, está conversando no mundo espiritual, mas o corpo dela está dormindo. Tá? Isso é um estado de transe, tá bom? Muitas pessoas que tinham esse tipo de fenômeno, tá? Seriam ótimos médios. O Kardec falava, né, que esses são chamados médios sonambúlicos também, né, catapiléticos, essas coisas são chamados de médios sonambúlicos, são médios que eles entram num estado tal de concentração que se você for lá e um médico olhar ou analisar aquela pessoa, vai dar que ela está num estado de quase que coma. Ela vai, se fizer um exame lá de como é que chama aquele? Eletro na pessoa, vai dar que ela está com paralisia cerebral, que o cérebro dela não está funcionando, aquela morte cerebral, tá? Por quê? Porque ela está num estado de transe tão profundo que ela parece morta, e muitas vezes enterrada no passado. Hoje, né, o fenômeno mediúnico hoje, ele é muito mais a espiritualidade, né? Trabalha para que seja uma coisa mais consciente, ou seja, o médium sai do corpo e percebe que ele saiu e consegue controlar o corpo, tá? Teoria da constelação familiar e verídica, somos responsáveis pelas mazelas do nosso antepassado, né? Só fazendo um parênteses, nós somos responsáveis pela mazela do nosso antepassado quando eu fui ele na outra encarnação, né? Então, assim, às vezes eu trago um problema lá do meu bisavô, porque o meu bisavô era um Marcelo reencarnado, né? Mas eu não sou, o filho, ele não é responsável pelo que o pai fez, não. Isso aí, né? Nós somos responsáveis por nós mesmos, tá? Então não existe uma memória, vamos dizer assim, não existe uma responsabilidade que ultrapassa, né, a genética, vamos dizer assim, né? Eu sou responsável por mim, tá? Então o que acontece muitas vezes, né, é que o espírito ele reencarna várias vezes na mesma família. Então eu posso ter sido a reencarnação de um avô meu, né? Se esse avô estava desencarnado quando eu nasci, né? Não tem como eu ser meu avô que morreu quando eu era adolescente, né? Porque eu já estava encarnado. Mas, por exemplo, meu bisavô, eu posso ser meu bisavô reencarnado. Minha bisavó, eu posso ser meu tataravô. Eu posso ser o sobrinho neto do meu tio-avô? Posso, né? Eu posso ser reencarnação. Aí eu vou ter sintonia com aquilo ali. Ou também, muitas vezes, acontece que eu sou um espírito totalmente novo naquele grupo familiar. Eu nunca encarnei com aquela família. A minha última encarnação foi lá no Egito, lá na Índia. Aí eu reencarno aqui em Pará de Minas, aqui. Entendeu? Eu não tenho ligação, então não tem. Né? O que acontece muitas vezes é que a família reencarna, os grupos familiares reencarnam juntos. Tá? A tendência é que a gente reencarne junto. Só muda o papel ali, né? O pai vira um avô, o avô vira o tio vira o neto vira a mãe, né? Troca de papel, mas aquele grupo normalmente reencarna junto. Mas isso não é regra geral, tá? A maioria das vezes acontece. Então essas terapias funcionam
Exatamente porque tem essa conexão, tá? Mas não quer dizer que nós somos responsáveis pelo que aconteceu no passado, né, de quem não foi a gente, né? Tem como saber a história de uma pessoa, espiritual de uma pessoa no atendimento fraterno? Quantas encarnações já teve, sabe por que aconteceram certas coisas na sua vida? No atendimento fraterno é difícil, até porque nós já tivemos mais de 10 mil encarnações, né? Então, 10 mil é muita coisa, né? Então, se o Emmanuel fala, né? Se a gente for contar ali um ser humano comum, né? Que viveu aqui desde o início da raça humana, você pega aí uma história aí, né? A raça humana tem uns 3 milhões de anos de existência, né? Estou falando desde o homem das cavernas lá né? Dos homens, né? De Neandertal, Australopithecus, Ramense, que é quase um macaco, aquilo ali já é uma encarnação, né? Então a gente saber todas essas encarnações, dificilmente. Por quê? Porque é coisa demais. Imagina você saber 10 mil vidas. A nossa mente não comporta o que a gente fez semana passada. Né? Se a gente falar assim, o que você fez ontem? O que você comeu sábado passado de manhã? Você buga. Imagina você lembrar 10 mil vidas, 50 vidas, com nome, endereço, data, o que você fez, o que você fazia, onde você estava, é informação demais para a nossa estrutura mental. Normalmente a gente lembra de vida passada fatos, né? Situações, né? Ou uma coisa aqui, por exemplo, de 10 encarnações, você lembra lá um fato que durou 5 minutos em uma. Né? Ou então você lembra, por exemplo, uma região lá que te chama a atenção, mas se você lembrar a sua história espiritual inteira, isso é só para os espíritos iluminados. Até porque nós não temos cognição suficiente para lidar, né? O nosso cérebro de matéria não dá conta de tanta informação. Nós não damos conta das nossas informações dessa encarnação, né? Neurologicamente, né? O pessoal que é neurologista aí, igual a Renata e outros aí que estão, né, nos acompanhando, né, me corrija, né, mas as nossas memórias, elas são renovadas sempre. Então, por exemplo, quando eu penso no nome de uma pessoa, eu estou reescrevendo aquele nome nos meus neurônios, ou seja, minha memória aqui, ó, ela é muito limitada, né? Muitas vezes os espíritos falam assim, ó, você pode saber o que você foi através das suas tendências, né? Então, se eu sou uma pessoa muito ciumenta hoje, a tendência é que eu tenha sido ciumento na outra encarnação. Se eu sou uma pessoa muito agressiva hoje, a tendência é que eu tenha sido um pouco mais, né? Normalmente a gente era um pouco mais exacerbado no passado. Por quê? Porque se os espíritos forem ficar revelando a história da gente vai ficar 30 horas conversando e não vai sair da primeira encarnação, né? Não vai sair de uma. Tá? Mas normalmente a espiritualidade ela fala que dá para ver as dicas do que acontecia com a gente no passado se a gente analisar bem a nossa encarnação atual, né? Mas é muita coisa, nós somos espíritos muito antigos, né? Ou muito jovens, né? Para os espíritos de luz nós somos tudo criança, né? 10 mil encarnações para eles é nada, tá? Para nós né? Então assim, a gente tem muitas encarnações, às vezes a gente vê uns vídeos do pessoal na internet e fala, o espírito tem 10 encarnações, tem 7, gente, o espírito tem 10 encarnações, é o homem das cavernas. Ele estaria lá descendo da árvore, lá aprendendo lá o beabá lá né, de bater uma pedra na outra lá e olhe lá. Com 10 encarnações, né? Acha mesmo que um ser encarnado no século XXI, né? Um planeta que tem milhares de anos de história igual a Terra, está na 10ª encarnação, ou seja, você foi criado no início do século XIX, né? Você nasceu sua primeira vida foi no início do século XIX, né? Boa sorte, né? Isso é ilusório, né? Nós somos, muito antigos, pelo menos do nosso ponto de vista. Então quer dizer que todos nós que estamos encarnados agora somos espíritos antigos. Sim, pode considerar, nós somos velhos. Nós estamos, os mais jovens de nós são espíritos que estão aqui desde o homem das cavernas. Tá? Os homens das cavernas é a gente. Tá? Isso quando o espírito migrou de outras esferas, de outros orbes, né? Onde já teve os exilados, que aí é mais velho ainda. Né? Entendeu? Nós aqui, o Emmanuel fala isso pro Chico, nós temos, em média, um espírito comum, assim, não é nem espírito de luz, não. É o cara que tá andando na rua aí, 10 mil encarnação. Tá? É muita coisa. Conta, mais ou menos. Bota 1 milhão de anos e divide isso aí em períodos aí de 100, de 30 anos, né? Você pensa o seguinte. A nossa faixa de vida hoje, a nossa expectativa de vida é 70 anos. Na época de Jesus era 30. O cara com 30 anos era ancião na época de Jesus. Um homem de 70 anos na época de Jesus era 1 milhão que chegava nessa idade. Né? Então o Leal conta que quando ele saía na rua, né, que ele morreu com mais de 70, né, o pessoal abria para ele passar, né, porque era um ancião, tinha gente que nunca tinha visto, tá? Tinha gente que via das aldeias do interior de Israel para ver o Leal, porque ele era velho, não existia, o cara morria com 30 anos era idoso,
né? A maioria, você pensa, né? Porque Jesus, 50% das crianças morria antes de 5 anos de idade de doença. Isso aqui é a nossa realidade há 100 anos atrás. Então, olha quantas vezes o Espírito reencarnava, né? O Moisés, né? Quando o Moisés, ele, com 40 anos de idade, já era considerado um ancião, idoso, né? É um trem. Se a gente for calcular isso aí, divide isso aí pelo tanto de ano da nossa história, você vê mais ou menos quantas encarnações tem, né? Divide isso por 2 aí, você vai ver a quantidade de encarnação que vai dar aí. É muita coisa, tá? Vamos continuar? Não é difícil não, gente. No estado de coma tem expansão do perispírito, tem alguns sim, outros não. Né? Em alguns estados de coma, o espírito está fora do corpo, está até agindo, até visita as pessoas, conversa. Em outros, o espírito está em coma também. Tá? O corpo espiritual está dormindo junto com o corpo físico, assim como no sono. Tá? Nem todo mundo que dorme sai do corpo. Tá? Muita gente, né, o Chico brincava com isso, né, que às vezes ele passava na rua assim, olhava na janela, tinha uma pessoa dormindo e outra do lado, era o espírito, né? A pessoa dormia, o corpo espiritual afastava um pouco do corpo, virava do lado da cama e dormia os dois, né? Porque para você sair do corpo, você tem que ter produção espiritual, você tem que querer acreditar que existe um mundo espiritual, né? Como a população mundial vai aumentando ao longo dos anos, como acontece em relação à encarnação? Muito simples, existe uma quantidade, né? A população espiritual do planeta Terra, tá? De espíritos humanos, é 24 bilhões, a média, 24 bilhões. Então, é só fazer a conta. Na época de Jesus tinha 200 milhões encarnados, ou seja, no mundo espiritual tinha 23,8. 23 bilhões e 800 milhões desencarnados. Hoje, tem mais ou menos, vamos botar aí 9 bilhões. Então, se tem 9 bilhões encarnados, tem 15 no plano espiritual. Entendeu? Então, assim, é como se fosse uma ampulheta. Né? O planeta Terra tem uma população espiritual, cada um tem a sua. Tá? A nossa é, em média, 24 bilhões. 24 bilhões de espíritos, entre os que estão no mundo espiritual e os que estão encarnados. Né? Então, você pega a quantidade encarnada e diminui do geral, você vai ter. Entendeu? O que acontecia é que antes encarnava menos. Era até mais difícil de reencarnar. Né? Então, na época de Jesus, a população do planeta Terra, se não me engano, era cerca de 200 milhões de pessoas encarnados. Então, você imagina o que tinha no mundo espiritual lotado. Né? O plano espiritual estava com 23 bilhões e 800 milhões de entidades lá, né? Fervendo lá no mundo espiritual. Né? Então, a questão é que vai modificando. Hoje nós temos uma condição social, uma condição de sociedade, meio de planeta, que permite que uma maior quantidade de espíritos esteja encarnada a cada vez. E isso favorece a nossa evolução. Tem muito mais. Então a gente está encarnando muito mais, né, nós estamos evoluindo mais rápido, enquanto grupo. Tá? Então, assim, é uma balança. Imagina uma ampulheta, você vai entender. Né? Na época de Jesus era um pouquinho e um pocão do outro lado. Hoje já deu uma... Né? Não chegou nem na metade ainda. Que eu acho que nunca vai chegar, aliás. Né? Que os espíritos falam que vai chegar um ponto que a população da Terra vai se equilibrar num valor. Né? Tipo assim, né? Eles falam que o ideal é 2 a 3 bilhões de pessoas, ou seja, menos da metade do que tem hoje. Né? Mas a gente vai lidar com essa questão no mundo espiritual. Né? Então a gente vai ter um equilíbrio disso aí. Mas isso aí é pro futuro. Quando tem histórias a contar nesse período sim, muita gente lembra de muita coisa. É claro também que muita gente sonha, fantasia em cima do que viu no mundo espiritual, tá, gente? Lembrar, né, que a nossa lembrança nem sempre... Lembrar que a nossa lembrança... Nossa, que redundância mais terrível, né? Mas, na verdade, o que acontece? A gente pensar, né, que as nossas percepções de encarnado, tá, elas são, né, parte. Né? Tem até um texto do Paulo de Tarso lá no das cartas dele, fala assim: hoje vejo em parte, entendo em parte. Né? Vejo como alguém que olha no espelho, amanhã verei mais. Né? Verei por completo, como sou visto. Ele está falando dessa questão da nossa percepção espiritual. A gente acha que a gente conhece tudo, que a gente percebe tudo, que a gente sabe tudo, mas nós ainda temos uma percepção espiritual que está engatinhando. Né? E olha que nós nem estamos entrando aqui no sistema do... Né? Vamos falar um pouquinho da dupla vista? O que é a dupla vista? A dupla vista é quando a pessoa enxerga o mundo físico e o mundo espiritual ao mesmo tempo. Ou então ela enxerga a distância. Eu estou aqui e vejo lá no nosso lar. Ou vejo lá na Alemanha. Eu vejo lá na casa do meu vizinho. Isso é a dupla vista. Tá? É um fenômeno anímico. Tá? Alguns médiuns têm essa capacidade. Às vezes estão lá concentrados. Eles não saem do corpo. Mas eles enxergam o que está acontecendo à distância. Parece até que eles estão lá.
mas eles não saíram do corpo, eles apenas expandiram a visão dele. Tá? Então existem alguns médios que fazem isso, né? Normalmente isso envolve, né, a percepção de regiões do mundo espiritual. Tá? Então às vezes o médium está lá vendo uma região do mundo espiritual, está vendo alguma situação lá do mundo espiritual, né? E aí ele vai estar utilizando aquela percepção ali, ou para poder ajudar na reunião. Às vezes ele fala, olha, está acontecendo isso com o espírito, está acontecendo, né? Ajuda ele desse jeito, né? O espírito está ali passando por uma dificuldade tal, nós podemos ajudar ele assim, né? Ou então ele vai fazer algum relato, olha, eu estou aqui no hospital, estou vendo uma pessoa na cama, ela está precisando de prece, precisa de ajuda, ela não consegue perdoar, né? Então ele usa essa percepção de visão à distância para poder auxiliar nos trabalhos mediúnicos. Tá? Então é um tipo de fenômeno anímico, lembra, né, gente? O fenômeno anímico é aquilo que é meu, né? Que é nosso, né? Então passou o espírito na rua, eu vi, o espírito nem sabe que eu existo, nem está olhando para mim, é um fenômeno anímico. O espírito chegou aqui perto de mim, me chamou a atenção, me fez enxergar, jogou energia aqui no meu rosto aqui, aí é um fenômeno mediúnico, tá? Isso é evidência. Qual a sensação de estarmos com os olhos fechados, conseguir abrir, fechar, enxergar, mas os olhos continuam fechados? Qual o nome dessa condição? Isso é evidência. Muitos espíritos sentem isso. Até uma companheira que relatou, a amiga dela que teve medo de voltar, né? Normalmente, não sei se já aconteceu isso com você, já viu quando você acorda e não acorda e não consegue se mexer? Você fala assim, não, estou acordado aqui, mas você não consegue mexer. Você vê até alguns espíritos, algumas coisas assim à sua volta, a pessoa fica com medo, entra até no estado de desespero. O que é isso? Ela não acordou. Na verdade, o corpo dela está dormindo, mas o corpo espiritual dela está consciente. Ela acha que ela está acordada, mas ela está dormindo ainda. Então ela não consegue mexer o corpo físico mesmo, porque ela está dormindo, né? Ela está enxergando, ela está vendo, ela está percebendo com o corpo espiritual. Só que como pra gente é misturado, né? A pessoa acha que ela está acordada, então ela entra no estado de desespero, que é muito semelhante ao que acontece quando a pessoa morre e fica presa no corpo. É aquilo ali que a pessoa sente. Por isso que às vezes a pessoa desespera, porque talvez lembra de experiências do passado dela, porque parece muito com o fenômeno da morte. Tem gente que morre, né, e vê lá o velório, vê lá todo mundo, e se vê dentro do corpo lá, tipo assim, falando, mexendo, eu tô aqui, ninguém me enxerga, porque está preso no corpo, né? Isso acontece comigo, é muito ruim. Sim, isso é um fenômeno anímico. Você está voltando para o seu corpo físico, só que você continua percebendo o mundo espiritual. Quanto mais desesperado você fica, mais dificulta, porque você não consegue retomar o corpo físico. O que tem que fazer num momento desse? Prece. Já aconteceu comigo também algumas vezes já. Né? Você está lá deitado, você fala, eu estou acordado aqui. Às vezes tem até uns espíritos falando na sua cabeça, falando, pega aí, eu tenho um espírito aqui, ó. Né? Quantas vezes já aconteceu isso comigo aqui nesse quarto aqui, eu tô deitado aqui, aí eu tô lá, né? Nossa, mas eu acordei. Aí eu começo a ficar querendo acordar, aí eu fico chamando a Edneia, eu falo, Edneia, me acorda aqui, eu tô do seu lado que me ajuda. Ela, nem, claro, eu tô dormindo, eu não tô falando nada, eu tô falando isso no mundo espiritual, né? Mas assim, aí o que você faz? Você acalma, faz uma prece, aí volta, normalmente. É porque muitas vezes a gente volta para o corpo físico e a gente não vê isso acontecendo, a gente só desperta. Quando a gente volta muito consciente, tem esse fenômeno que assusta a gente, né? Quer ver outro fenômeno que é de emancipação da alma? Você está deitado, né, em algum lugar, normalmente um lugar confortável, você está bem relaxado, e você tem a sensação que você está caindo dentro de você mesmo. Tipo assim, eu tô aqui nessa cadeira aqui, deitado aqui, parece que eu tô caindo e atravessando a cadeira. Você até levanta assim, né, tô caindo. Aquilo ali o que é? É o seu corpo espiritual afastando do corpo físico. Só que você está percebendo. Normalmente isso acontece sem que a gente perceba. Então o negócio flui. Eu não percebi, não, eu vejo todo mundo espiritual. Quando isso acontece e a gente percebe, né? O que acontece? Nós tomamos um susto. Eu tomo um susto sempre com isso. Às vezes eu tô deitado na cama ali, tô lá naquela tranquilidade, lá viajando no meu pensamento, às vezes fazendo prece. Aí eu, que é isso? Tô caindo, né? Isso é um fenômeno de emancipação da alma, tá? Se você deixasse aquele fenômeno fluir, você ia sair do corpo de maneira consciente. Só que a gente tem medo, né? Então, quando a gente tem medo, o que a gente faz? A gente volta pro corpo físico. A gente toma um susto. Tomei o susto, voltei pro corpo físico, né? Porque o corpo físico, ele é o nosso, vamos dizer assim, o nosso porto seguro. Então, quando desencarna, né?
tenta voltar para o corpo físico exatamente por isso. Porque o corpo físico, quando você dorme, acontece no treinamento no mundo espiritual, você quer fugir, você volta para o corpo físico, é instantâneo. Então tem muita gente que tenta voltar para o corpo físico. Lá nos livros do André Luiz, tem um caso desse, no livro Entre a Terra e o Céu, né? Que o companheiro tenta voltar para o corpo físico quando tem um problema, a espiritualidade não deixa. Não, pega aí, nós vamos terminando a nossa conversa, não. E o cara lá corre para a casa dele, tenta entrar no corpo lá de todo jeito, lá, né? Isso é uma coisa inconsciente. E os espíritos falam, não, espera aí, né? Então, assim, são fenômenos que estão ligados à emancipação do espírito. Aquilo ali você está sentindo com o seu corpo espiritual. Né? Eu brinco, né? Quando a gente faz a educação mediúnica, a gente faz a parte prática, né? Você sábado, esse domingo eu estava fazendo com os meninos lá que a gente está fazendo educação mediúnica com eles presencial lá no Francisco. E aí a gente estava lá, né, na sala de reunião mediúnica e falei assim, gente, na hora que a gente começar a concentrar, vocês vão começar a sentir. Aí foi um tal lá, nossa, eu tô caindo, nossa, eu tô virado de costa, nossa, eu tô muito grande, minha mão não tá na mesa, né? E tava lá todo mundo com a mão na mesa. Só que o que acontece, o pega espírito da pessoa começa a dilatar e a pessoa se sente totalmente esquisita. Ela sente que ela tá virada de costa, ela sente que ela tá caindo, ela sente que a mão dela tá levantando da mesa. Ela fala assim, minha mão não tá na mesa não, tá? Pode ficar tranquilo, sua mão tá na mesa. Por quê? Porque ela está sentindo o corpo espiritual dela, tá? E isso não é difícil da gente sentir. Tanto é que se você deitar na cama e às vezes relaxar, você sente, igual eu estou contando aqui, tá? Não é os fenômenos anímicos, eles não são de difícil percepção. Mas às vezes eles são tão cotidianos, né? São coisas tão assim, só isso, né? Que a gente às vezes deixa, né, de entender o que está acontecendo, até porque a gente acha que o fenômeno mediúnico ele tem que ser uma coisa espetaculosa, né? Tem que ser o speed de luz descer no meio do quarto, assim, ó, pra iluminar o quarto inteiro, né? Levantar a mão assim, igual irmão, assim, meu filho, veja a luz aqui, né? Igual um desenho animado. Né? Os fenômenos mediúnicos, na maioria das vezes, eles são simples. Porquanto existam fenômenos espetaculosos, né? Em situações, né? Que muitas vezes são únicas ali, né? Então, assim, existem. Mas não é o cotidiano. A maioria das vezes o espírito aproxima de você, né? Às vezes eu tô sentado aqui, ó, essa cama aqui do lado, aqui, na minha cama aqui, ó, né? Normalmente eu sento ali na beirada, ali, porque tem um carregador do celular, né? Eu boto o celular lá, sento do meu lado. Né? O Lucas senta do meu lado, então que eu olho e tá lá, né? Eu olho assim, boa tarde, tudo bem? Salvador aí, tô olhando o celular aqui, você já viu isso aqui? Né? E a gente conversa ali, fala assim, não, trouxe uma mensagem aí, escreve aí. Eu vou digitando a mensagem que ele vai falando, né? Pergunto como é que ele tá, o que ele tá fazendo no espiritual. Normalmente ele não me fala, né? Porque esses espíritos são tudo, né, cheio de segredo. Não é segredo, né? Porque às vezes eu não vou entender o que ele tá fazendo, né? E pronto, vai embora, né? Manda um recado, fala assim, fala lá pra fulano, manda um abraço pra Ginéia, né? Passei no quarto do Luke ali, vi o João ali no quarto, né? Os espíritos são muito tranquilos, né? Então, assim, os fenômenos mediúnicos, eles são muito simples. Né? Por isso, né, que muitas vezes eles nos assustam. Né? Aquela situação, igual eu já contei várias vezes, que eu gosto de falar, porque são coisas que acontecem muito com a gente. Por exemplo, você está no seu quarto deitado, eu tinha isso muito quando eu era criança. Você está no seu quarto deitado, eu estava lá, eu estava brincando no quarto, aí passava um espírito pela sala, assim, passava na frente da porta, assim. Aí eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Eu falo assim, nossa, esse espírito veio aqui só para me assustar, que a gente pensa que a gente é o centro do mundo, né? Então a gente acha que se aparecer um espírito, a gente vê ele porque ele quer ser visto. Né? Uma vez o Lucas falou comigo, não, ele só está passando. Eu disse, não, mas por que ele passa aqui? Porque é o caminho mais perto para ir na casa do filho dele que mora ali do outro lado do muro ali, então ele passa por dentro aqui, nem lembra que você existe, nem sabe que você vê ele. Né? Para mim, na minha ingenuidade, o espírito aparecia para ele ser visto por mim. Né? Então a maioria das nossas visões e percepções espirituais, né? Às vezes a gente está pegando alguma coisa que está acontecendo, como se você chegasse na janela e olhasse o que está acontecendo na rua. O que está acontecendo na rua não está acontecendo para você ver, simplesmente está lá e você percebeu. É igual você estar sentado no ônibus, você olha pela janela e vê duas pessoas discutindo na rua. Elas não estão discutindo para chamar a sua atenção, elas estão simplesmente vivendo a vida delas. No mundo espiritual, isso também acontece muito. Os espíritos vêm e vão, e às vezes nem te enxergam, né? Muitas vezes, a gente está indo pro, né? Principalmente às vezes no sábado de manhã, quando a gente vai pro Francisco de Assis, às vezes eu tô de carro, eu e a Giné, a gente tá indo, e aí eu vejo na rua assim a pessoa andando com o espírito atrás dela, assim, às vezes o espírito obsessor, às vezes, em alguns raros casos, infelizmente, espíritos iluminados. Uma vez eu vi uma senhora passando na rua, tinha um espírito lindo do lado dela,
todo iluminado, assim, todo mundo assim, isso aí trabalha para Jesus aí, ó. Não sei o que ela tá fazendo, não, né? Às vezes você vê, assim, já pessoas passando assim, com toda cheia de escuridão em torno dela, assim, os espíritos andando atrás, com aparências mais tenebrosas, o espírito gritando na cabeça da pessoa, né? Porque aí você vê o espírito, ele nem te enxerga, ele tá ali vivendo o mundo dele, ele tá lá, o negócio dele é fazer raiva, se vingar, né? Às vezes alguns espíritos te veem, né? Muitas vezes, por exemplo, às vezes você vê no ônibus, às vezes você vê assim, você vê um ônibus passando, né? E você vê um ônibus em cima do ônibus, assim, com 50 entidades em cima, penduradas no ônibus afora, lá, os obsessores de todo mundo que estão lá dentro, aquele tanto de espíritos encarnados, né? E às vezes você entra no ônibus, tá cheio de obsessor lá, de um monte de gente, tem uma pessoa em pé lá, é toda espremida, e nenhum deles aproxima dela, porque a energia dela não dá, não entra na sintonia, né? Eu lembro uma vez que eu peguei um ônibus, e a metade para frente do ônibus estava cheio de espírito trevoso. A metade para trás tinha uma senhora sentada, tinha nenhum espírito desequilibrado. É como se tivesse uma parede entre ela e os espíritos, porque ela estava lendo o evangelho, ela estava lá. Uma senhora parecia até evangélica, né? Bem idosa mesmo, aquele cabelo de coque assim, né? Parecia uma pessoa muito, muito religiosa, muito, né, bondosa, tinha uma energia boa, né? Ela lá lendo o livrinho lá do pastor, lá não sei qual lá, né? E num fervor, você via, né? Ela estava exalando do corpo dela a emancipação da alma. A vibração dela é uma coisa de paz, de carinho. Então os espíritos obsessor, eles nem chegavam perto, ficava meio da metade para trás do ônibus, era cheio de espírito obsessor. Aí eu sentei do lado dela, sou bobo, né? Cheguei lá, sentei do lado dela. Não sei se os meus ficaram lá para trás também, eu sei que, né? Muitas vezes isso que acontece nos lares, isso que acontece nos templos. Às vezes tem uma pessoa equilibrada lá que ela segura a onda de todo mundo. Às vezes tem uma pessoa dentro da sua casa, né? Às vezes tem uma pessoa na maca, na cama, um internado dentro de casa, que é um espírito de luz. Então só dele estar ali naquela maca, lá naquela cama lá, né? Onde todo mundo tem dó dele, só dele estar ali não entra espírito trevoso ele não. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma vibração maravilhosa, uma energia tão positiva, né? Que não protege só ela não, protege o ambiente. Tem muito espírito que reencarna só para isso. Proteger quem ele ama, fala, não vou ficar lá. Não, mas você não vai falar, não tem problema não, só eu vou ficar lá perto deles, lá porque eu quero ajudar, né? São coisas muito interessantes que acontecem. E tudo isso são frutos da nossa emancipação, a nossa energia impregna. Então eu estou aqui no meu quarto aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui é o meu quarto, né? Então eu passo grande parte do meu tempo aqui, né? Eu durmo aqui, né? Então tem esse computador aqui. A minha energia, a energia do Marcelo, a minha vibração tá no computador, tá nessas paredes, tá na minha cama, né? Então, o que acontece? Eu coloco a minha energia onde eu tô. Então, se a minha energia é desequilibrada, meu quarto vai virar um templo das trevas. Se a minha energia é equilibrada, meu quarto vai virar uma energia de luz. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado com a nossa casa, com o nosso ambiente, por isso que a gente vai cuidar do evangelho no lar, né? Vocês podem perceber, todo domingo, todos os estudos de mediunidade que eu tenho feito aqui no quarto. Então, assim, com certeza a vibração espiritual do meu quarto fica boa. Por quê? Porque eu faço culto no lar, eu faço estudo de evangelho aqui, né? Então a energia espiritual aqui do ambiente fica boa. Por quê? Porque eu estou construindo uma vibração, não é mágica, né? São coisas da nossa energia. Então se o espírito obsessor vier, por exemplo, imagina que eu estou aqui, estou no meu quarto. E aí eu estou sendo obsidiado, uma entidade trevosa que não sai de perto de mim, né? Mas imagina, aqui é o meu quarto da minha esposa. Então, ela é um espírito equilibrado. A energia dela protege esse ambiente aqui. Ó. Então, o espírito trevoso, ele pode chegar até aqui na janela aqui, mas ele não vai entrar. Por que ele não vai entrar? Porque aqui é um ambiente onde a energia do bem, a vibração do bem, sempre é dominante. Então, se tiver um equilibrado ali, o negócio resolve. Lembra da historinha do Abraão com o anjo lá que destruiu Sodoma e Gomorra? Ele fala assim, se encontrar 12 justos, por causa dos 12 não destrui. Mas se encontrar 5, por causa dos 5 não destrui. Mas deve se encontrar 3, por causa dos 3 a cidade vai ser salva. Né? Ele começa com 40 e vai diminuindo. Né? Isso, claro que é uma história mitológica, né, gente? Isso é um conto, né? O Abraão, né? Não é desse jeito que funciona. Né? Mas, na verdade, o que tem por trás desse relato? A vibração de uma pessoa equilibrada sustenta. Né? O justo, no sentido ali do Abraão com o anjo, é alguém equilibrado no mundo, um monte de gente desequilibrada. A vibração de um equilibrado compensa. Né?
Então a gente vai perceber que uma das questões da mediunidade também é responsabilidade pelo que nós somos, pelo que nós pensamos. Porque aquilo que eu sou, eu estou trazendo para dentro da minha casa. Vocês estão entendendo? Então aqui nós estamos aqui conversando de Jesus, do Evangelho, de coisas boas, né? Isso aqui está me imunizando no meu ambiente. Eu estou tendo um retorno espiritual muito grande isso aqui. Imagina, por exemplo, que tipo de companhia que eu ia atrair para minha casa se ao invés de estar fazendo isso aqui que nós estamos fazendo aqui, eu tivesse aqui com o meu monitor aberto com pornografia aqui, com cena de violência, de gente brigando, se matando, falando de ódio, né? Que tipo de energia que eu ia estar trazendo para dentro da minha casa? Vocês estão entendendo? Né? Isso tudo é espiritual. Pensamentos se atraem. Então, aqui se passar um espírito aqui na rua minimamente equilibrado, ele vai ver que eu estou aqui estudando o Evangelho. Ele vai ver a vibração. Como vai ver na casa de vocês também. Não sei onde vocês estão, né? Se você está com o celular no colo, se você está com o celular no quarto, se você está vendo num computador, né? Aonde você está, nós estamos aqui imbuídos de um ideal iluminado. Então, a energia de vocês aí também está muito positiva. Entendeu? Então, por isso que às vezes a gente fala assim, gente, vamos fazer o tratamento, vamos fazer essas coisas. Por quê? Porque nós estamos tratando o ambiente mesmo. Essa construção de ambiente tem tudo a ver com a emancipação da alma, é a nossa energia sendo colocada para fora. Né? Quando a gente fala assim, gente, vou fazer tratamento espiritual, vamos ajudar aí, ó, nós estamos espalhando energia. Quando nós estamos em prece aqui, ó, né, tá beneficiando todos nós e o ambiente onde nós estamos aqui. Ó, né? Você já percebe, normalmente quando eu vou fazer estudo, sabe a primeira coisa que acontece? Os gatos vêm para cá. Né? Tem aqui, ó, tem uma com né? Aqui, ó. Né? Os dois aqui, ó, atrapalhei a comer, né, coitado. Né? Os gatos vêm pra cá. Por quê? Porque os bichos sentem vibração. Mesma coisa lá do culto. Quando a gente vai fazer culto do Evangelho, a gente vai lá na nossa cozinha aqui. Né? Sentar para fazer o culto, os gatos já aparecem na janela, na porta, assim, o outro aparece lá, entra debaixo da mesa, senta debaixo da cadeira, sobe na mesa. Por quê? Porque os animais eles são atraídos pela vibração. Como, né, os animais fogem de coisa negativa. Já viu? Tinha uma briga, o pau quebrando, né, violência, os bichos entram debaixo da cama, esconde, sobe para cima da casa. É uma percepção de energia. Isso é mediunidade. E assim como o animal é atraído, como as pessoas são atraídas, como as ideias são atraídas, os espíritos desencarnados também são atraídos. Né? Gente, nosso tempo chegou ao fim. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse capítulo. Nós vamos falar mais sobre a emancipação da alma, porque é um tema muito rico, né? E é um tema que a gente precisa entrar em detalhe, porque realmente ele tem, né, uma profundidade muito grande. Não dá para falar disso só numa aula, né? Nós vamos entrar em mais detalhe aqui da apostila. Peço a vocês, por favor, que puderem ler, né, a apostila, o capítulo 10 da apostila aqui. Ajuda demais, até para a gente poder discutir, né, para o pessoal trazer as ideias, tá? Amanhã, se Deus quiser, né, nós vamos fazer nosso estudo de Evangelho, tá? Continuar com o estudo de Evangelho, a gente faz todas as quintas-feiras, né? Nós estamos lá estudando o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, né? Amanhã nós vamos entrar nesse capítulo, né? Pedir a Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar, né? E fazer a nossa prece. Pode falar, Beth. Fala. Não, é interessante que no capítulo de amanhã a gente vai estudar transfiguração, que está no estudo de hoje que não deu tempo de falar. O fenômeno de emancipação da alma, exatamente. Transfiguração é o fenômeno de emancipação da alma que aconteceu com Jesus. Nós temos ali vários fenômenos mediúnicos. Vidência, emancipação da alma, né? Nós vamos estudar lá no Evangelho, o que nós estamos estudando hoje. Na mediunidade, nós vamos estudar lá o caso que aconteceu com Jesus e os apóstolos, né? Vidência, né? Vão estudar os apóstolos interpretando o que eles viram, né? O Pedro dando de doido lá, Moisés e Elias estão com Jesus, aí fazer uma barraca para os três aqui, né? Jesus olha para o Pedro e fala assim, você está viajando, meu filho, né? Então assim, nós vamos entrar nisso amanhã, tá? Continuidade do estudo nosso aqui, o Evangelho está todo ligado, Evangelho, mediunidade, ó, né? Pessoal, então vamos lá, né? Eu agradeço a todos mais uma vez, né, pela participação, fazer nossa prece, né, para a gente poder terminar. Agradecendo o Cristo Jesus pela oportunidade que nos reúne, pedindo aos irmãos espirituais que neste momento possam abençoar o nosso lar, a nossa família, nos encher com boas vibrações e energias. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar e a vivenciar o Teu Evangelho da maneira que podemos. Ilumina, dá força e paz, permitindo que sejamos trabalhadores da Tua seara mais uma vez. Agradecemos, Senhor,
pela espiritualidade amiga que nos intui e nos ajuda, pelos irmãos encarnados que nos sustentam, pela família que nos dá suporte e paz. Queria pedir neste momento por uma companheira muito querida, a senhora Conceição, que estudou mediunidade e evangelho conosco e esta tarde veio a desencarnar através do câncer. Que essa amiga, essa companheira, que tanto nos acompanhou e ajudou no Francisco, receba agora vibrações de amor e de paz, que ela esteja bem, que ela esteja tranquila e que o nosso amor a envolva, assim como todos aqueles companheiros que desencarnam e que foram citados durante o dia, nos grupos, nos estudos, para que possam todos receber o amparo do bem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, boa noite. Até amanhã, 8 horas, estude Evangelho. Tá certo? Beijo no coração de todos. Vai ficar salvo o estudo, tá, pessoal? Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.